desentulhando os poços de avivamento. Poderia ser chamado assim. A primeira vez que eu ouvi esse conceito, ele não é original meu, a primeira vez que eu li o Martin Lloyd Jones, no livro dele sobre avivamento, falando sobre isso. Vi também Lou Engle, ele tem um livro, chama Cavando Poços de Avivamento. Então, esses dois irmãos falaram sobre esse conceito e, para mim, ele tem tudo a ver com a história da igreja e tem tudo a ver com o avivamento em si, que são dois assuntos que vão estar presentes no que a gente vai fazer aqui nesses dias sempre, né? Então, o texto que eu quero usar de base para a nossa meditação está em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 18. Gênesis 26, 18. E diz assim a palavra de Deus: Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão. Os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. Amém? Então, o que essa história de poço tem a ver com avivamento? O que a gente pode tirar disso? É óbvio que aqui está sendo usado terminologia metafórica, está sendo usado como uma imagem para representar uma realidade, né? Então, os avivamentos do passado são aqui pensados como poços espirituais, ok? Os avivamentos que Deus fez no passado são pensados como poços espirituais, são fontes de vida e da presença de Deus que pertence à sua herança espiritual. E a verdade é que nós precisamos reconhecer essa herança, limpar, beber das fontes, para então poder cavar nossos próprios poços, buscar um próprio avivamento para esta geração. Deus tem algo para cada geração, mas o que nós vamos fazer na nossa geração, ele precisa passar por entender e honrar o que Deus fez nas gerações passadas. A gente não está aqui para inventar a roda, para inventar avivamento ou qualquer coisa desse tipo assim. Então, em primeiro lugar, o valor dos poços. Na Bíblia, poços representam vida, porque fala de água. Então você tem o termo água viva. Então os poços representavam este lugar de água. Onde há poços, a água viva, da mesma forma, então, simboliza o Espírito Santo. Abraão, ele cavou poços, mas o que aconteceu? Os filisteus os entulharam. Então representa a ação do inimigo que tenta interromper um mover específico. Muitos avivamentos são isso, são poços que foram cavados e que fluía vida, fluía realidade do Espírito Santo, mas com o tempo heresias, mornidão, se conformar com a realidade, foi entrando e foi então entulhando aquele poço que fluía vida, que fluía avivamento. Então, nós precisamos entender que isso acontece com cada avivamento e movimento de Deus na história. O tempo passa, o mundo muda e muitas vezes os poços ficam esquecidos ou entulhados por causa das tradições. E então, em segundo lugar, Isaque, ele reabre os poços. Isso significa que ele está reconhecendo e honrando o que havia sido feito no passado. Ele poderia simplesmente cavar um novo poço. Mas ao invés de cavar um novo poço, ele sabe que ele tem como herança aqueles poços
dados por seu pai. Poços representam também herança, ok? É sustento, óbvio, né? A água ali era um sustento numa região, mas era uma herança espiritual. E nós temos herança. Existe o poço de Gales, existe o poço de Azusa, existe o poço do movimento wesleyano, o poço dos morávios, o poço do movimento pentecostal, o poço de George Whitefield, de Charles Spurgeon. São poços. Existem muitos na história. E é a sua herança. Eu queria que você entendesse isso. Azusa pertence a você. Gales pertence a você. Spurgeon pertence a você. Whitefield pertence a você. Jonathan Edwards pertence a você. São sua herança. Deus te presenteou, Deus fez o que fez com esses homens na história da igreja como se estivesse cavando poços. E esses poços são seus. E o que acontece é que com o tempo eles são entulhados por tradições, mas são seus. Pertencem a você. E nós devemos ainda hoje beber desses poços porque são nossos. Eles são fontes para matar a sede espiritual do povo de Deus. E é claro que se nós honrarmos o que Deus fez no passado, nós vamos cavar novos poços, ou seja, atentar para o mover de Deus na nossa geração. Depois de reabrir os poços antigos, Isaac cavou novos poços. Isso nos mostra que Deus não quer que apenas vivamos do passado, mas que experimentemos o novo, porque é possível também isso. É possível ter pessoas e movimentos e igrejas que vivem do passado, que vivem celebrando o passado, mas não prestam atenção no que Deus está fazendo hoje. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, a próxima frase vai dizer: descubra o que Deus está fazendo na sua geração e se lance nisso. Pronto. Você não tem que descobrir uma vontade de Deus pormenorizada só para você, como se fosse assim uma coisa que Deus fez só para você. Descubra o que Ele está fazendo na sua geração e se lance nisso pensando em como que você, na sua particularidade, no seu jeito de ser, como que você pode cooperar com isso. Todos nós, em todas as faixas etárias, podemos cooperar com o que Deus está fazendo no presente. Quando nós conhecemos a história e nós honramos o legado espiritual, nós somos habilitados a cavar nossos próprios poços. O mesmo Espírito que moveu no passado, ele quer fluir através de nós hoje. Vocês já começaram, já chegaram a ler o livreto de Gales que veio? Porque se você leu, eu quero que você saiba, aquilo ali é um poço. Aquilo ali é seu. E o que acontece? Nós vamos para pensar, nós vamos visitar o poço. Entendeu? A gente vai visitar o lugar de onde brotou a água. Por quê? Porque a gente está sério nisso. A gente está acreditando de verdade nisso. De que existe uma herança espiritual. Então, ir nos lugares, ir, por exemplo, na casa do John Wesley, ir até em túmulos. Eu fui no túmulo da família do Jonathan Edwards, eu fui nas igrejas do Jonathan Edwards, eu fui na igreja que o George Whitefield pregava. Para que ir em lugar velho? Porque eu tenho uma paixão pelos poços de avivamento. Porque se brotou uma vez, pode brotar de novo. Se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. E eu faço questão de colocar meus pés nesses lugares para dizer: do it again, Lord. Faz de novo, Senhor. Faz na minha geração. Faz como o Senhor fez na geração passada, ou faça diferente, mas faz na minha geração. Um exemplo de poço entulhado, você vai em New England, na igreja que Jonathan Edwards pastoreava, e hoje, ao invés de representar
a visão bíblica de igreja, eles têm a bandeira grande LGBT na frente da igreja. Isso é um poço entulhado. É um exemplo. Mas nós podemos ler, por exemplo, Edwards, ler sobre as afeições religiosas, ler sobre a surpreendente obra de Deus na salvação de muitas almas, no título do livro, e nos deliciarmos naquilo e começar a beber, encontrar Edwards como um companheiro espiritual para os dilemas de hoje. Nós podemos fazer isso com outros, nós podemos ler Wesley e pensar sobre o que Wesley representa, né? Talvez você nunca pensou nisso. O que Wesley e Whitefield, mesma época, arminiano e calvinista, o que eles representam? Eles representam algo que depois foi chamado de pietismo, mas eles não estavam forçando a barra nisso. Mas o que acontece é que todo mundo era justificado pela fé na Reforma. Todo mundo justificado pela fé. Só que a justificação, a doutrina, ela tem um aspecto muito objetivo. Eu sou justificado, não importa o que eu sinta. Ponto final. E as pessoas se diziam justificadas, mas viviam como demônios. Então, Whitefield, Wesley e outros começaram a pregar sobre você precisa nascer de novo. Essa pregação não tinha. Isso é um poço, isso é uma herança. Pregar sobre o novo nascimento, porque a pessoa pode estar na igreja, vivendo ali como crente, mas ela não nasceu de novo. Ela não teve uma experiência real no interior dela que ela foi transformada. E aí a gente está a vida inteira discipulando um bode, tentando transformar um bode em ovelha, só que discipulado não transforma bode em ovelha, somente a regeneração, o novo nascimento. Isso é uma herança. Eu não preciso descobrir isso. Eu não preciso inventar história. Eu não preciso inventar algo para pastorear minha igreja. Eu li na história. Eu sei que eu posso fazer isso com a minha igreja. Eu sei que você pode fazer isso com os irmãos ao seu redor. É uma herança. Então Deus está nos chamando para desentulhar os poços, para remover o entulho da indiferença, do pecado, da distração e da incredulidade. É tempo de lembrar o que Deus já fez e buscar o que Ele ainda vai fazer. Assim como Isaac, nós não devemos parar até que a gente encontre água viva fluindo de verdade. Em Gênesis 26, no versículo 19, diz que eles ali acharam um poço de água viva. É isso que nós queremos. Nós queremos um poço de água viva jorrando. Diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Então, no fim das contas, o poço é mais uma realidade do seu espírito, do seu interior, que pode ser entulhado e deve brotar. Você faz parte, é difícil explicar isso em poucas palavras, mas você, assim como é filho de Abraão, porque você está na linhagem por causa de Cristo, você é filho de Gales, você é filho de Azusa, você é filho de Whitefield, você é filho de Wesley, está na sua linhagem espiritual e é a sua herança. Portanto, flui do seu interior. Você é um poço. E se nós deixarmos de lado o pecado, a indiferença, a mornidão, do nosso interior vão fluir os rios que fluíram no passado, mas também novos rios para tocar a nossa geração no presente. Amém? Amém. Então, quem honra os poços do passado é habilitado a cavar os poços do futuro. Que Deus abençoe cada um de vocês.